Olá pessoal, como estão? Hoje viemos aqui para um informativo. Eu e o professor Luiz vamos conversar um pouco sobre uma discussão que tivemos no grupo e algumas informações do mundo. Vamos falar um pouco sobre a questão do coronavírus e a vacinação. Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Um olá especial aos nossos alunos e alunas. Hoje estamos aqui para discutir a Covid e as estratégias de imunização, uma demanda colocada a partir da necessidade de debate nos grupos que eu e a professora Carla estamos participando aí nas intervenções remotas. Então, vai seguir um informativo e espero que todos curtam. O que é pandemia e o histórico das pandemias? Bom, pandemia, grosso modo, é quando a doença ela se instala em todo o globo terrestre, com difícil controle, e aí em todos os continentes da Terra. Na humanidade tivemos 5 momentos como esse. Primeiro foi a peste bubônica, que é causada por uma bactéria. O segundo momento foi a varíola, que é transmitida por um vírus, e esse durou cerca de 3.000 anos para ser controlado. A terceira foi a cólera, que é causada por uma bactéria, e ainda hoje em alguns continentes ela tem picos epidêmicos. E a quarta foi a gripe espanhola, lá por volta de 1918, ou seja, 102 anos atrás. Então nossa geração ela não viu nada parecido com o que a gente está vivenciando com a quinta, que é a Covid-19, muito embora a gente tenha a nosso favor a tecnologia e a ciência para ajudar nesse controle e na imunização mais rápida. Agora vamos falar um pouco sobre o que é a vacina, sua segurança e a importância dessas descobertas para a nossa saúde. As vacinas são produtos biológicos que nos protegem de determinadas doenças. São constituídas por agentes como vírus e bactérias que causam essa doença, previamente atenuados, ou seja, eles estão mortos. Pode ser também um fragmento desses agentes, que vai ter a função de estimular o nosso organismo de uma resposta imunológica, ou seja, produzir anticorpos para nos defender quando contrairmos essa doença. As vacinas possibilitam o desenvolvimento da memória imunológica, ou seja, ele vai memorizar aquele vírus e quando formos infectados, vai ter uma base para lutar e nos defender, nos curando dessa doença. Desta forma, a resposta da infecção real será muito mais rápida e eficaz. As vacinas são muito eficientes para prevenir diversas doenças. Temos a hepatite, a gripe, a tuberculose, a rubéola, várias doenças, inclusive a poliomielite, que era conhecida como a paralisia infantil, que hoje é considerada erradicada no Brasil, assim como a varíola. Existem também algumas doenças que têm uma grande taxa de mutação, como é o HIV, ou seja, a mutação desse vírus dificulta a produção dessa vacinação eficaz. Então, todo o tempo, os cientistas buscam medicamentos para que tenha uma eficiência no seu tratamento. Nesse caso, podemos perceber que a vacinação é o modo conhecidamente mais eficaz de se prevenir as doenças causadas por agentes infecciosos. Então, podemos perceber, diante da história, o processo dessa evolução, dessa formação dessa vacina, a importância dela, o quanto ela é importante, quanto é importante nós tomarmos essa vacina quando estiver disponível, e a paciência para que todo esse processo seja de fato efetivo. Diante das nossas discussões, vamos falar um pouco sobre o efeito do Covid-19 na nossa sociedade.
O que você percebeu de mudança na sua vida com o Covid-19? Nessa pandemia, sua rotina mudou. Qual foi as mudanças que você fez? Então, pois podemos perceber que diversas coisas foram afetadas, muitas mudanças na nossa rotina. Uma das coisas que iniciou as nossas mudanças foi o isolamento social, né? A quarentena, a ficar em casa, a higienização, o uso das máscaras, o álcool em gel. Então, tudo isso afetou bastante o nosso dia a dia. Diante disso, também apareceram várias questões psicológicas, questões de medo, ansiedade, né? Medo de contrair a doença, medo de perder alguém, medo de sair e se aglomerar. E a ansiedade também, que a vacina chegue logo, que as rotinas, as atividades voltem logo para a gente poder nos ver, poder se exercitar. Então, tudo isso afetou o nosso dia a dia. Outra mudança, né, nessa questão da rotina, vamos falar um pouquinho das nossas atividades na APAE. Então, a gente precisou ficar com atividades remotas, cada um em sua casa, tendo esse contato remoto online, pelo celular, né, através da internet. Então, a gente precisou se afastar. Então, os treinos, por exemplo, começaram a ser via indicação e vocês mandar um vídeo de retorno. Então, isso tudo afetou o nosso dia a dia. E também teve vários efeitos econômicos, né? Houve muito desemprego, muitos comércios fecharam, muitos comércios tiveram que diminuição da sua produção, da sua venda, e isso acabou influenciando a vida de muitas pessoas, né? Custo de vida aumentou, muitas coisas ficaram mais caras. Então, a gente pode perceber o quanto tem uma doença pode afetar a nossa vida e o nosso dia a dia. Agora vamos falar sobre as vacinas em teste para a Covid, a situação atual. Bom, dentro da produção, do desenvolvimento das vacinas para o coronavírus, nós temos 21. Porém, dessas 21, 5 estão em seu estado mais avançado, né? Que é a dita fase 3, que é a fase de finalização, que quando concluir ela pode ou não aplicar na população no geral. E essas 5 são a da AstraZeneca, junto com a Oxford, a Coronavac, que é do laboratório Sinovac, a da Pfizer, junto com o laboratório BioNTech, a da Moderna e a Sputnik V. Dessas, cabe destacar que a da Pfizer, com o laboratório BioNTech, ela já está sendo aplicada em caráter emergencial em alguns lugares, como Estados Unidos, Reino Unido. A da Moderna será aplicada nos Estados Unidos a partir da semana que vem, e a Sputnik V já foi aplicada nos profissionais de saúde da Rússia. Falando agora sobre o panorama nacional e estadual da vacinação aqui no Brasil, podemos perceber que essa semana temos várias novidades. Uma das coisas é que os ministros da Saúde e o secretário vêm abordando que a partir de janeiro e fevereiro teremos possibilidades do início da vacinação. Porém, destacou que para vacinar toda a população levará em média 16 meses, ou seja, o ano inteiro de 2021 para conseguir vacinar todas as pessoas. Sabendo que os primeiros 4 meses, que seria até junho do ano que vem, serão as pessoas do grupo de risco, pessoas idosas, pessoas que estão no front, ou seja, os agentes de saúde. Agora, vamos falar um pouquinho de lições e aprendizados que a pandemia nos trouxe. Cuidados que vão ser para a nossa vida. Aprendemos neste ano que diversas coisas
precisamos colocar na nossa rotina, como a questão da higienização, os cuidados com a saúde e a importância desse afeto. O quanto os nossos amigos, colegas fizeram falta nesse dia a dia. Então, para isso acontecer logo em breve, precisamos continuar com nossos cuidados, de usar máscaras, o álcool gel quando necessário, de fazer a higienização dos nossos alimentos quando a gente faz as compras, quando a gente chega em casa, de limpar os sapatos, de não usar a mesma roupa que a gente chega sujo da rua, né? Deitar no local que a gente dorme, nas nossas camas, no nosso sofá. Então, sempre quando chegar, procurar a higienização antes de ficar em casa à vontade, porque essa roupa pode ter se contaminado na rua. Então, esses cuidados são necessários e para levar para a nossa vida. Mas podemos lembrar que sem cuidar não vamos poder abraçar. Então, sigamos com esses aprendizados para a vida. Lavar sempre as mãos, lavar e higienizar todas as coisas que vier da rua. Vamos nos conscientizar de mudar os nossos hábitos e ensinar as pessoas à nossa volta. Uma pequena mudança pode salvar vidas. Vamos nos cuidar, vamos nos precaver para que possamos logo em breve estarmos todos juntos. Bom, agora vamos falar sobre os cuidados e aprendizados com esse processo da Covid-19. Aprendemos algumas coisas diferentes esse ano, não foi? Podemos dizer que aprendemos a cuidar mais da saúde, da higiene e sobre a importância do afeto. Esse último muito por conta do distanciamento social, o que dificultou de abraçar, beijar e ter contato com as pessoas que amamos. Bom, dentro disso a gente aprendeu que é importante lavar as mãos sempre que puder, higienizar e lavar os alimentos e compras, retirar o sapato antes de entrar em casa ou colocá-lo em um espaço mais isolado que não tenha tanto trânsito das pessoas da nossa casa e que não devemos ir com as roupas sujas para os locais onde dormimos. Também aprendemos que é importante cuidar do sistema imunológico e isso quer dizer que é importante cuidar da nossa alimentação e praticar exercício físico como forma de fortalecer o nosso corpo para poder enfrentar alguns vírus, algumas doenças, alguns parasitas. Então, eu penso que foi um ano de importantes aprendizados, que a gente continue passando esses aprendizados para as pessoas às nossas voltas, porque um cuidado, um detalhe pode salvar vidas. É isso aí, abraço.